Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro e tendências na educação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, segundo Nelson Mandela. Futuros e tendências na educação. Para a educação do futuro, não basta só traçar um caminho. Para conseguir percorrer esse caminho, precisa conhecer, planejar, fazer parcerias e decidir coletivamente aonde se quer chegar. As mudanças propostas para a questão do ensino e as mudanças profundas, sobretudo das pessoas e dos paradigmas educacionais historicamente enraizados. É isso que nós precisamos pensar na questão da nossa educação no futuro. Educação do futuro ou o futuro da educação. Como a educação está hoje? Existe uma questão do monopólio educativo, onde a educação estão mais ligadas aos métodos formais e à vida cotidiana. Existem algumas instituições de educação de uso não formal, que é a questão de bibliotecas, museus, organizações de trabalho. A escola é centrada na lógica do ensino, pouca importância para a questão dos processos de aprendizagem ou como o aluno aprende. Enfatiza geralmente o professor e ignora a questão dos alunos, dos sujeitos de aprendizagem. Os modos de organização do trabalho e os métodos ainda predominam. Domínio de um sistema de repetição de informações. E uma educação é um modelo de como se fosse uma indústria em massa. E é possível mudar isso? Claro que é. Nós articulando a educação através da experiência, valorizando os processos educativos não formais, colocando os educandos como no centro do processo de ensino-aprendizagem e das atividades educativas, privilegiando sempre a questão do aprender, como que se aprende, como é que esse aluno aprende, como é que o outro aluno aprende, evoluindo de sistemas de repetição de informação para sistemas de produção de saberes, ou seja, como que eu vou produzir o saber e o conhecimento naquele aluno. A organização cooperativa de Freinet tem como ponto de partida o conceito da educação proposta pelo Kant. Para o Kant, a educação só torna o homem por meio de... só se torna homem, na verdade, por meio da educação. As ideias de Freinet baseiam-se o quanto a escola deveria focar na questão da aprendizagem ou na questão do aluno. Ele também faz a questão da vontade e do desejo de aprender, que tem que estar sempre presente e é uma essência do ser humano. A questão é que aprender se torna um problema exatamente na questão da aprendizagem escolar, onde deveria ser a coisa mais fácil, e geralmente encontramos um problema. Sendo assim, a proposta consiste em repensar a educação. E o Freinet ele reforça também que não é possível pensar os processos de aprendizagem, seja de adultos ou crianças, desarticulado do percurso das experiências. Então, ele sempre alinha a questão da experiência dentro do processo educativo para que realmente aconteça a aprendizagem. A educação não formal, ou seja, não escolar, ela não obedece a alguns requisitos ou segue alguns modelos estabelecidos. E pode ser, na sua maioria, deliberada, ou seja, não há uma consciência do que quem ensina ou de quem aprende. Ou sequer sabe o objetivo da ação, mas ali acontece uma aprendizagem geralmente muito significativa. Entretanto, a aprendizagem ela acontece como um produto dessa ação, e isso leva ao pensamento de que uma educação, às vezes não formal, pode ser uma referência para pensar a educação escolar. E as principais tendências na educação do futuro? O futuro da educação já começou a ser desenhado e será capaz de proporcionar ao estudante uma formação muito mais completa, que desenvolva não só as competências nas áreas do conhecimento, mas também na relação produtiva com a questão da tecnologia, nos aspectos psicoemocionais, sociais e éticos que são indispensáveis para a sociedade que nós vivemos atualmente. E a primeira tendência que nós temos é a questão da gamificação. A gamificação, ela consiste, na verdade, numa exploração de jogos para acabar com a questão do ensino muito engessado, metódico, tornando o aprendizado seja ele mais leve, mais divertido e geralmente contextualizado. É algo que é ideal para que os alunos que estão numa fase sempre movimentada, cheia de informações e bastante conectado. Os nossos alunos atualmente, eles já são nativos digitais, ou seja, eles já nasceram nesse meio digital. E a gamificação fica sendo muito fácil para eles. Então, torna-se mais fácil para o professor também transmitir o conhecimento, auxiliar na questão da assimilação de novos saberes e discutir exemplos fictícios ou reais. De quebra ainda, estimula tanto a questão da interação do aluno com o professor,
como o interesse do aluno em continuar aprendendo isso mesmo fora da escola. E o que mais que a gente pode desenvolver com a questão da gamificação? A questão da interatividade, chegar muito mais rápido nos objetivos, trabalhar em equipes, a questão de tecnologias, resolução de problemas. Essas são algumas das principais características da gamificação. A próxima tendência é a sala de aula virtual, que é o que mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui hoje. A educação em salas virtuais, ou seja, são dentro de plataformas online nas quais os alunos podem acompanhar os conteúdos de cada matéria de forma remota, e isso possibilita assistir às aulas quantas vezes ele desejar. As salas de aulas virtuais podem ser acessadas quando os alunos tiverem dúvidas, quando eles quiserem estudar mais a fundo sobre aquele assunto, ou quando eles decidirem fazer algum resumo, por exemplo, para a hora de uma avaliação. Afinal, esse recurso ele permite sempre que o aluno reveja quantas vezes forem necessário, está disponível. E o sistema ainda não traz algumas indicações de materiais didáticos com o objetivo de facilitar o aprendizado. A robótica é outra tendência. O uso da robótica dentro do contexto escolar, ela contempla as aulas teóricas e auxilia no ensino dos conteúdos práticos. Além disso, geralmente a robótica permite que os alunos façam experimentos para testar seus próprios conhecimentos. E assim podem entender de forma mais dinâmica e interativa como que a ciência é capaz de desenvolver produtos e aparatos eletrônicos que facilitam o nosso dia a dia. Vale ainda ressaltar que as aulas de robótica aguçam a questão da curiosidade, da imaginação, além de estimular ainda mais os interesses pelas matérias exatas, como matemática, física e química. A inteligência artificial na educação, ela busca aproximar os estudantes da atual realidade da tecnologia disponível na sociedade. Isso permite não só a questão da familiarização do uso otimizado de aparelhos, de programas, de software, de recursos digitais, nas diferentes áreas de conhecimento, mas também na questão do processo de criação, no desenvolvimento e na funcionalidade desses aparatos. Além disso, com acesso a esses equipamentos em sala de aula, o estudante tem como complementar o conteúdo dado pelo professor por meio de pesquisas, de visualizações de materiais audiovisuais e de experiências virtuais com a questão da realidade aumentada. E a aprendizagem colaborativa, que é uma tendência também que está acontecendo em muitas escolas. Envolve o que nós falamos sobre a questão da autoria do estudante dentro do ambiente educacional. Isso porque o estudante ele não vai ficar só sentado na carteira esperando que o professor fale a matéria de uma forma expositiva. E no final da matéria o professor passa exercício. Não, vai bem além disso. O aluno é chamado para participar, para se envolver dentro da disciplina com questões de debates, reflexões, investigações, pesquisas, leituras e outras atividades que permitem uma questão de imersão dos estudantes nos assuntos estudados. Ou seja, ele vai se aprofundando cada vez mais. Consequentemente, ele garante ao aluno o desenvolvimento de uma maior capacidade crítica para analisar os conteúdos, levantar pontos de vista diferentes e pensar em alternativas para a sua aplicação na atualidade. E como será a educação do futuro? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Como que será a tendência da questão da gamificação e da ludificação. Bom filme! Gamificação, interconectividade, monitoramento, inteligência artificial, dispositivos móveis e realidade aumentada. Como tudo isso pode vir a influenciar a forma como ensinamos e aprendemos? E se um dia aprender fosse apenas um jogo? Desafios em vez de lições, sistemas de pontos no lugar das notas. A fórmula do sucesso dos videogames poderia ser a base da pedagogia do futuro. É o que se chama de gamificação ou ludificação. Uma breve amostra. Em 2020, os alunos usam canetas digitais equipadas com câmeras. O trabalho é transmitido em tempo real para a tela do computador. Ou podem ser usadas mesas com superfícies táteis. O nível de concentração é monitorado por um sistema de captura do movimento dos olhos. Se os professores ainda são responsáveis pela qualidade geral do ensino, a inteligência artificial é usada para adaptar as aulas às necessidades de cada aluno, resultando em um aprendizado direto e personalizado.
Em 2030, a tecnologia é dominante dentro e fora da sala de aula. Os passeios culturais são enriquecidos por ferramentas contidas em pastas digitais. Em 2040, o ensino sofre uma mudança radical. Hologramas, estúdios virtuais e óculos de realidade aumentada se tornam a regra. O caminho para a interconectividade ajuda os alunos a se adaptar a um mundo em transformação. Você sabe a diferença entre gamificação e ludificação na educação? O ensino gamificado é aquele em que o aluno é inserido em um ambiente de regras fixas, com estímulos baseados em bonificações e competição. A competição pode ser feita com ele mesmo, e a bonificação pode ser dada para estimular a progressão. Antes de usar a gamificação no ensino, precisamos atentar para duas questões essenciais. Primeiro, precisamos perceber que, ao impor regras fixas, estamos indo em direção oposta ao ensino personalizado. Segundo, é preciso observar que ambientes competitivos não funcionam para todo tipo de aluno. Ou seja, o processo por gamificação deve ser uma alternativa e não uma generalização do ensino. A ludificação, por sua vez, é uma técnica que pode ou não ter uma relação com a gamificação. Pode ser feita com um jogo, mas também com brincadeiras ou brinquedos. Com a ludificação, buscamos explorar a capacidade de transformar conhecimentos abstratos em algo concreto, sem regras ou competição. Um bom exemplo da ludificação são as histórias infantis, como a de Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. As duas colocam as crianças em situações de perigo. Também nesse vídeo, vimos a questão do monitoramento dos alunos. Essa tecnologia ainda muito delicada envolve não somente questões psicológicas, mas também privacidade do aluno. Aonde chegaremos com essa tecnologia? Ainda não sabemos, mas é fato que o monitoramento tem sido um dos principais focos da tecnologia. E muito em breve, não somente professores, como também médicos e pais irão monitorar tudo o que se vê, o que se fala e o que se sente. Finalmente, temos a questão da entrada de novos dispositivos tecnológicos. Aqui residem duas questões essenciais e de grande importância para o futuro da educação. Os celulares, que hoje são usados apenas para comunicação e entretenimento, vão rapidamente se transformar em sua principal fonte de pesquisa e compartilhamento. Veremos também a introdução da realidade virtual no ensino. Salas com equipamentos e sistemas avançados irão promover a imersão do aluno em ambientes com 100% de sua atenção. E nesse novo espaço, alunos e professores farão experimentos que seriam muito caros e até mesmo muito perigosos para uma escola. Agora que vocês já viram um pouquinho mais sobre a questão da educação do futuro, nós trazemos algumas tendências mais na questão da tecnologia. A primeira questão que nós trazemos é o PEI digital. O que é isso? É uma conversão entre a questão do mundo físico e o mundo virtual. É onde não vai existir mais barreiras que separem os dois mundos. Então, atualmente, nós podemos fazer isso, que nós chamamos, na verdade, de ensino híbrido. Então, nós estamos utilizando tanto a questão remota como a questão presencial. O PEI digital, ele não torna apenas mais uma questão do que o aluno está aprendendo sem questão de aplicabilidade, mas sim, ele vai aprendendo tudo isso que está acontecendo no virtual, colocando em prática essas atividades no dia a dia. Então, nós vamos mostrar para vocês agora algumas possibilidades. O primeiro é trabalhar e aprender em qualquer lugar, aonde que a gente quiser. Hoje, a gente tem feito isso por meio das contas de intermediação por uma tela. Então, geralmente, nós temos uma questão de uma tela de computador. Mas existem tecnologias que vão ganhar uma atração significativa a partir agora de 2021, que capacitam a questão das empresas, das escolas e oferecem acreditar as experiências táteis dentro do ambiente virtual. O que eu estou falando geralmente é um mix de realidade, ou seja, trabalha um pouquinho da realidade mexida, onde tem a realidade aumentada e a realidade virtual, simulando a interação física dentro de um cenário audiovisual. O próximo é a questão do empoderamento, que deixa o aluno na questão da liderança, onde o aluno é o protagonista, ou seja, ele tem autonomia para aprender. Mas esse protagonismo tem uma perspectiva de aprendizagem em que ele, de alguma forma, tem uma perspectiva de colaboração com o colega. Ele ensina e aprende ao mesmo tempo. O próximo são as pílulas de conhecimento.
O que é isso? O professor ele tem a necessidade de mostrar conteúdos que não estão dentro da base nacional curricular. Então, as matérias elas não precisam ser sequenciadas, os conteúdos, só que o professor tem um objetivo final. E esse objetivo que o professor tem que alcançar com esse aluno pode ser discutido junto com a família e com o aluno, e essas aulas geralmente são mais personalizadas. O mercado de trabalho ele vai selecionar e contratar profissionais com competências independentemente de onde que elas foram desenvolvidas, seja no meio virtual, seja no modo presencial. O mercado de trabalho já exige algumas questões que nós precisamos trabalhar com os alunos. Então, o que nós percebemos que já está sendo exigido no mercado mundial de trabalho? A questão de uma pessoa que tem um pensamento analítico e inovador, flexibilidade cognitiva e aprendizagem ativa, criatividade, originalidade e iniciativa, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas complexos, lideranças e influência social e inteligência emocional. E para finalizarmos, a educação não transforma o mundo. A educação ela vai transformar, ela vai mudar as pessoas. E as pessoas em conjunto vão transformar o mundo. Então, essas questões das tendências do futuro da educação, elas precisam ser muito bem pensadas, porque nós vamos conseguir transformar as pessoas, mudar as pessoas, e com isso nós iremos transformar o nosso mundo. Muito obrigada!